importantíssimo, né, dessa rodada do Brasileirão, o jogo do Allianz Parque, Palmeiras contra o Flamengo, com certos desfalques, saiu na frente e tomou a virada. O que o Abel, técnico do Palmeiras, sentiu, entendeu e falou sobre esse jogo para a gente discutir aqui no Linha de Passe. Vamos lá, recuperando aí um pouco do que disse o Abel Ferreira. Eu lembro-me de estar em Portugal, ainda eu não sonhava em ser treinador do Palmeiras, e lembro-me o que é que o Renato Gaúcho disse sobre Jesus, que treinava o Palmeiras, e não vou estar aqui a dizer o que é que ele disse. Portanto, para mim não há reservas, há um elenco, nós temos um elenco, construímos o nosso elenco, reforçamos de acordo com aquilo que achávamos que devíamos ter que reforçar e com as nossas possibilidades, e o nosso adversário também. Portanto, eu não olho muito para essa parte se tem reservas ou jogam mais ou jogam menos. É um elenco contra o outro. Uma equipa não se resume com 11, resume-se com 24. Já vos digo qual é a minha opinião. Acho que devemos ter 2 jogadores do mesmo nível para a mesma posição. Essa é a minha opinião. Falei-vos no Michael e Bruno Henrique, não é? Entra um, sai outro. O Pedro substitui o Gabigol. O Pedro fez uma finalização, posso estar enganado, durante o jogo todo, uma finalização, e o futebol é isto. O futebol é eficácia e ganha quem comete menos erros. Eu vou voltar a referir. Parabéns ao Renato Gaúcho, parabéns à equipa do Flamengo, e nós temos a certeza e a convicção que temos que fazer mais e melhor, e temos que melhorar, olhar para dentro, ver aquilo, aprender com este tipo de jogos, os mais novos aprenderem que é preciso ter casca e aprender com este tipo de jogos. Eu tenho o primeiro golo do nosso adversário na minha cabeça, e a este nível não podemos cometer estes erros. Está aí um bom ponto de melhoria, e onde temos que olhar e melhorar. Perfeitamente. Então, Celso Zelt, tá certo aí o Abel, parabéns ao Renato Gaúcho, parabéns ao time do Flamengo, e o Palmeiras em casa, com a sua força máxima total, não conseguiu pontos contra o rubro-negro. Sua avaliação desse jogo, Zelt? O problema é que mais uma vez isso aconteceu, né, Preto? São os 2 grandes times do país. O Atlético chegou reforçado para esse campeonato, mas é o duelo que a gente gosta de ver, que a gente coloca até em termos de comparações de elenco, já que o Abel falou de elenco. É uma coisa que já vem de longe, e em 9 jogos o Palmeiras não consegue ganhar nenhum do Flamengo. Mais do que isso, eu acho que o Abel subestima as qualidades do Flamengo e superestima as qualidades do seu time. Como jogo de futebol, eu trocaria os 20 minutos, os 20 primeiros minutos desse jogo, até o 1-1, não chegaria nem até o 3-1, não. Eu trocaria aqueles primeiros 20 minutos por todos os outros minutos de futebol brasileiro que eu vi hoje. Trocaria. Agora, eu acho que o Abel subestima principalmente as qualidades do adversário. É um adversário letal, é um adversário que sabe impor a sua qualidade aos rivais. É claro que, como o jogo é de futebol, nem sempre isso vai acontecer. Alguém há de lembrar o jogo contra o Internacional, é verdade. Mas para cada hecatombe como aquela, o Flamengo do Renato devolve com ofensividade, com a maneira como o Flamengo explora a qualidade dos seus jogadores do meio para frente, inclusive num dia em que estava muito desfalcado como hoje, inclusive num dia em que perde o Arrascaeta com 20 minutos de jogo como hoje, em que o Pedro ressuscita. Isso o Abel fez questão de frisar, mas eu acho que o Abel está subestimando a diferença do que foi esse jogo. Ela não foi tão pequena como ele coloca, não. O Flamengo teve muitas coisas que o Palmeiras não teve. Essa letalidade, essa qualidade de futebol, essa imposição da sua qualidade de futebol, que é coisa que se cobra do Palmeiras há muito tempo. Desde antes do Abel, já com o Vanderlei, apesar dos títulos, a verdade é que o Palmeiras nunca conseguiu uma imposição com o peso dos jogadores que tem, uma imposição futebolística, e aí estou falando mais da qualidade e descolando até do resultado, nunca conseguiu essa imposição que o Flamengo consegue, e que conseguiu hoje, mesmo com grandes desfalques, mesmo com problemas durante a partida. Foi uma resposta muito melhor a resposta que o Renato deu do que a resposta que deu o Abel e seus jogadores, porque hoje muita gente que vinha atuando muito bem pelo Palmeiras fez água.
É o caso do Zé Rafael, é o caso do zagueiro Luan. São casos aí de bolas já cantadas que a gente... Enfim, hoje isso fez uma diferença danada, né? Não foi só o Michael que jogou bem. A defesa do Palmeiras também propiciou uns espaços para ele ali que precisam ser avaliados. E eu acho que é esse tipo de erro que o Abel se referia nessa parte mais lúcida da coletiva dele. Eu pedi até para o Fabrício, nosso editor-chefe, separar o primeiro gol do Palmeiras e o primeiro gol do Flamengo assim que os gols aconteceram, porque eles são frutos de erros defensivos e eu tinha certeza que ia estourar na conta de quem, na verdade, tem que resolver no lance só e não funciona assim. Então, assim, eu gostaria de esperar que, olha, é o primeiro lançamento do Everton. Olha o Dudu, ele recebe a bola livre, não pode receber a bola livre desse jeito. O Andréas Pereira tem que colar. Ele pode encostar ali para não deixar o mano a mano do Wesley. Olha a demora para chegar. Aí a qualidade do jogador. E eu acho até que ele atrapalha o Isla ali, sabia, Birner? Eu acho até que ele atrapalha o Isla. O Isla acha que vai chegar uma pressão ali, que alguém vai dobrar, e o Andrés não faz nenhum nem outro. Ele não serve. De qualquer jeito, ele tinha que chegar antes, e aí vou dar o mérito pro Wesley, obviamente. Mas desde a saída do Everton, que acha o Dudu livre, que se desloca pra direita, e o jogador que tá em campo, olhando pra não perder a bola no contato, ele não pode estar. Ele não é um observador. Ele já precisa estar grudado no jogador assim que o goleiro do adversário pega a bola, né? E o Renato certamente vai cobrar isso no vestiário do Palmeiras. Então, fica muito claro ali que quando o Abel diz que quem erra menos vence o jogo. E agora a gente pode ir já pro gol do... Depois desse lance a gente vai pro gol do Flamengo, de empate, logo na seguida, né? Depois do professor Calçade falar um pouquinho desse lance também. A gente nota que o Piquerez se perde no lance. Quando o Flamengo começa a se envolver, ele não acompanha o jogador da direita, porque ele acompanha o jogador que está no meio, que era do volante do Palmeiras, né? E aí, vamos só esperar esse lance para ficar mais claro. Olha o Dudu recebendo a bola livre, de novo, só para deixar claro. Já tem que ter alguém colado. A gente fala tanto do perde e pressiona de bola do Flamengo, o goleiro não pode fazer um lançamento pro Dudu, jogador mais técnico do adversário, né? O cara que desequilibra na individualidade, achar um outro jogador no mano a mano. Tudo com muita distância, tudo sem cobertura. Olha o Andréas Pereira como tinha que ter voltado antes. Demorou, olha o pique, ó. Faltou ali um pouco mais dessa retomada. Obviamente isso pode ser corrigido durante os treinamentos, com uma conversa, com os vídeos, para isso que os treinadores estão ali. Não sei se a gente tem agora, pedir pro Fabrício o gol de empate, logo na sequência, que é o lance seguinte. Olha ali. Cadê o Piquerez? A gente vai ver depois por um outro ângulo, né? Tudo bem que o Marcos Rocha podia ter evitado ali do lado direito, mas cadê ele? Tá perdido. E se você olhar depois do gol, imediatamente o Gustavo Gomes, ele olha para a esquerda. Ele na hora identifica qual é o problema. Acho que por esse ângulo a gente vai conseguir ver. Gustavo Gomes, acontece o gol. A gente não tem, ele vai olhar para a esquerda, por quê? Porque foi um erro de posicionamento coletivo do Palmeiras, é exatamente isso que o Abel falou na entrevista. Num jogo entre equipes que são protagonistas do futebol brasileiro, candidatas ao título, que podem produzir um jogo no nível muito melhor do que a gente está acostumado a ver na maioria das partidas, na maior parte dos jogos da rodada, esses erros desequilibram, um gol de escanteio faz o segundo, e aí tira o Palmeiras do seu jogo mais confortável, quando o Palmeiras vai à frente, dá o contra-ataque, e aí o Flamengo, que vale citar isso, desde a chegada do Renato, no começo era o time que parecia um pouco o time do Jorge Jesus. E o time foi parando de fazer esse perde-pressiona naquela intensidade toda. Porém, ele ganhou uma coisa que a gente viu contra o Grêmio, a gente viu contra o Santos e a gente vê no jogo de hoje. Ele ganhou mais força de marcação, pelo menos nessas partidas. Vamos ver se continua assim. E ele é mortal no contra-ataque. Hoje, por exemplo, o Bruno Henrique, que para mim é titular absoluto do Flamengo, dá até para dizer que ele não fez falta. Tudo bem que o Bruno Henrique poderia fazer algumas coisas que o Michael não fez, mas o nível de jogo do Michael e como ele foi acionado do jeito que ele mais gosta de atuar, que é exatamente como no segundo gol, é assim que ele desequilibrou no Goiás, e é assim que ele conseguiu espaço para ser contratado, disputado pelos clubes brasileiros e contratado pelo Flamengo. Isso parece que o Flamengo com o Renato tem evoluído nessa questão, pensando que o David Luiz vai chegar e que o Rodrigo Caio pode voltar e jogar com regularidade. Talvez o Flamengo fique ainda mais forte nessa questão de marcação atrás e capacidade de contra-atacar. O Vitor, você invariavelmente, a gente cai aqui
na comparação, ou pelo menos para balizar qualquer situação, no trabalho de Jesus, né? Porque muita gente fala, então a gente acaba usando como régua. Quando tem a pergunta aqui embaixo, qual o segredo de Renato Gaúcho, por enquanto, que é bom frisar, eu não acho que passa por enquanto perto do que fazia o Jorge Jesus, é justamente a mudança em relação ao que o português fazia. Era um Flamengo que conseguia se impor com a bola, dependia da bola e era avassalador com a bola. E esse Flamengo do Renato, como você bem frisou, até de sustentar bem uma marcação e sair em contragolpe muito fatal, ele começa também a decidir sem a bola. E é uma característica diferente. Mais uma vez pelos pés do Michael, que a gente questionou, criticou, o ponderou, fez muitas ressalvas no início do trabalho, porque era um Flamengo que tinha muita bola, e o Michael tinha a bola, mas não tinha espaço para atacar em velocidade como ele gosta. Hoje ele tem espaço para atacar em velocidade, quando a bola chega nele, ele é muito letal. Acho que talvez resuma o que é esse Flamengo hoje. É um Flamengo que aprendeu a construir seus resultados de outra forma. E acho que isso é muito interessante. Talvez isso, nesse momento, seja um mínimo segredo do Renato Gaúcho. Também uma bola levantada, a cabeçada do Pedro. O Abel fala, mas foi só uma finalização do Pedro. É uma finalização fundamental, que muda a história do jogo. É o Pedro. Uma finalização que o Flamengo não tinha e recentemente teve. Como foi com o Rodrigo Caio, como foi com uma bola levantada que o Bruno Viana aproveitou, se eu não me engano, contra o Grêmio. Como foi com o Bruno Henrique. Não é demérito, recentemente né? também acho contra o São Paulo. Então não é simplesmente uma. E se a gente parar para ver o lance do primeiro gol do Flamengo, que o Birner pediu até o replay, o Pedro sai da área, o Pedro se movimenta, o Pedro deixa um buraco, confunde a zaga, acha o Everton Ribeiro na direita. Então é o que o Celso falou. Acho que subestima muito a qualidade do adversário quando tenta reduzir a números. Ele só fez uma coisa, ele só fez outra coisa. É porque a gente poderia ter feito e não fez. Então, assim, acho que talvez seja a diferença desse novo Flamengo do Renato. Ele começa a entender que ele pode e deve construir vitórias de uma outra maneira. É muito interessante, porque nem sempre ele vai ter a bola. Inclusive, às vezes, ele dá a bola ao adversário, porque ele entende que ele coloca um Thiago Maia para pressionar, ele saca o Pedro e aposta muito mais numa velocidade para abrir o campo, e ele dá a bola ao adversário, sabendo que o Palmeiras não fica, mais uma vez, confortável com a bola, então ele joga em disparada. Sai o primeiro, sai o gol do 2-1, sai o terceiro e o Flamengo resolve. É interessante essa mudança, a meu ver. Como esse Flamengo hoje se adapta muito bem a certos cenários. Ele perde uma Arrascaeta, mas não vira um grande problema. Ele conseguia fazer o papel dele com a Arrascaeta, ainda que sem o Bruno e sem o Gabigol, mas ele consegue também se adaptar e fazer o seu jogo entendendo como o Palmeiras não fica confortável em campo sem o Arrascaeta, a partir da velocidade que o Birner citou. Então acho que isso talvez seja o que há de mais interessante nesse início, é bom que se diga, do Renato até aqui, porque não é algo consolidado que a gente pode cravar como sendo definitivo, mas é um início interessante. É um Flamengo que começa a ter mais recursos mas uma variável maior, uma gama de possibilidades para construir resultado, nem sempre talvez pela posse de bola. Primeiro que isso é mérito, não é demérito, né? Se o Pedro fez só alguma coisa, ele fez aquela coisa que todos os atacantes do Abel... O Abel hoje usou todos os atacantes que poderia. E nenhum deles fez isso. Então eu vejo isso como mérito, não como demérito. E segundo, o mérito do Renato Gaúcho é tirar o melhor de cada jogador. É potencializar o que eles podem oferecer. Isso que o Michael fez, mesmo os críticos do Michael sabem que isso ele sabe fazer. Hoje ele teve um dia de Goiás. A questão é que nem sempre o Flamengo joga como Goiás. Nem sempre a necessidade é essa. Mas se hoje essa necessidade se apresentou, o Michael foi lá e disse presente. Como muitos jogadores do Flamengo vêm dizendo presente ultimamente. Jogadores que eram antes do Renato Gaúcho pouco considerados. O Vitinho é outro desses jogadores. Então tem esse casamento dessa coisa que a gente fala do Renato meio psicólogo. Um pouco também, eu acho que tem muito do fato dele ter sido um ponta. Ele enxergar o futebol de uma maneira que outros técnicos não enxergam. Está cheio de técnico no mercado e eu mesmo disse que se eu fosse técnico e tivesse preocupado com o meu emprego, eu hoje entraria com o João Gomes. Tá certo? Tá cheio de técnico que entraria com o João Gomes. E o Renato vai nessa contramão. Ele arrisca mais. E eu acho que também é por isso que ele petisca mais, né? Não tem aquela história de que quem não arrisca não petisca. É o jeito que o cara enxerga o futebol. Eu gosto disso. É uma ilha de tentativa mais ofensiva, cercada por defensividade de todos os lados. Eu gosto de algumas atitudes do Renato técnico, Renato psicólogo e Renato boleirão à parte. Eu acho que ele é mais que isso, sim. Esse jogo de hoje, eu entendo que era um jogo muito perigoso para o Flamengo. Perigoso porque o Flamengo, Felipe Luiz, Diego, Bruno Henrique, Gabigol
E o Rodrigo Caio é um jogador que, se tivesse à disposição, ele é titular do Flamengo. Então, né, são 5 jogadores que poderiam estar em campo, fora do Flamengo. Em todos os setores, hein? E todos os setores. Mas lateral, zaga, Everton meio Ribeiro, campo, ataque, faltava gente em tudo que era lugar. mais Everton Ribeiro, Isla, Arrascaeta, que estavam vindo de um tour pela América do Sul. Tanto que o Arrascaeta, a gente viu o resultado disso. Porque agora ele está começando a jogar no Uruguai. O Uruguai conseguiu perceber e entender o Arrascaeta. Não a Arrascaeta Uruguai, a seleção uruguaia que está entendendo a Arrascaeta, o jogador que tem. Você tem que se adaptar um pouquinho. Então, assim, 8 jogadores, ou fora, desses 8, 5 fora e os 3 dentro de campo, numa situação mais delicada. Então, cobrar desempenho físico do Flamengo era mais difícil no jogo de hoje. E o Flamengo conseguiu mesmo assim entregar bastante e jogar bem com tantos esses desfalques. Chamar de problemas. Eu acho que esse é um ponto muito positivo, esse ponto. Porque você encontra o adversário inteiro e um Flamengo com detalhezinhos, problemas que atrapalham a vida de qualquer treinador. Segundo ponto, quando o Abel fala, eu vou aproveitar esse lance só para comentar, aproveitar a imagem. Vamos prestar atenção no Andréas Pereira. Quer ver? Ele está marcando. Nessa hora ele tem que fazer a diagonal e ficar na frente do atacante que está com a bola. Ele não pode ficar atrás. Porque é o seguinte, o gol, ele tem que proteger o gol. Você traça uma linha entre a bola e o gol, é esta zona que tem que ser protegida. Para quem é que está dando o apoio defensivo ou vem para uma cobertura, você tem que proteger esta linha reta. Porque é para onde vai o adversário, para dentro do seu gol. E ele está atrás, ó, ele fica. Ele teve a oportunidade de se colocar à frente do Wesley. E ele vem atrás, né? Ninguém marca atrás nessa situação. Aqui, o Abel, quando fala de erros, o que o Everton Ribeiro teve de facilidade para jogar, mas foi uma moleza o jogo do... Olha lá, uma moleza. Né? Ele colocou várias bolas. E aí a bola cruza, pega as costas do Marcos Rocha e o gigante Michael faz o gol. Também isso deixou o torcedor do Palmeiras louco, maluco, né? Falando de Michael, quando o Abel diz eu preciso de 2 jogadores, e aqui outro erro, sim, os seus 2 zagueiros estão livres, ó, Luan e o Gustavo Gomes. Os 2 estão livres para justamente impedir que a bola chegue no centroavante para essas disputas lá no alto com um jogador que aparecesse ali para cabecear, eles tinham que chegar na bola. E eles subiram e um atrapalhou o outro. Então assim, o Palmeiras tem muita coisa a conversar, porque vem Libertadores por aí e vem Atlético Mineiro. Também não é fácil de ser encarado. E aí já é um momento em que o Flamengo tem feito muito isso com o Renato Gaúcho. Aquele Flamengo do JJ, que o tempo todo jogava no campo do adversário com 1-0, 2-0, 3-0, raramente, né, se posicionava para contra-ataque, é sim o Flamengo do contra-ataque. A gente tem visto isso na Libertadores da América, no Campeonato Brasileiro, e aí ele explora ao máximo o Michael. Quando o Abel diz, eu já falei, né, ele dá uma cutucada na diretoria, preciso de 2 jogadores do mesmo nível para cada posição. Até a chegada do Renato Gaúcho, o Michael não ia entrar nessa conta do mesmo jogador, do jogador do mesmo nível. Não era a imagem, porque a imagem calcada, baseada no jogo do Michael, não era jogo nem para ser reserva do Bruno Henrique. Ele não tinha esse futebol. O que faz o Renato? O Renato vai lá, entende o cara com essa habilidade que ele tem maravilhosa de entrar lá na cabeça do jogador, de controlar todos os tipos de egos e entender, porque o jogo no campo você tem 11, no banco mais ali 11 também, 12, cara, você tem que entender o que cada um pensa, o que cada um deseja, como cada um entende a vida, então, tudo isso forma um time. E ele consegue entender, ele conseguiu tirar o máximo do Michael, melhorar o jogo do Vitinho várias vezes. Então o Flamengo que foi a campo hoje foi esse Flamengo reformado, que sai do campo sem uma palavra de, não tinha esse, não tinha aquele, mas faltou não sei quem, o Gabigol, o Diego. Não, tem que melhorar o Flamengo, tem muita coisa para melhorar. Posicionamento, o Andrés como segundo volante, ele quer manter a ideia de ter um jogador com mais criatividade, que possa tratar melhor a bola ao lado do Arão, que é o Diego, já foi o Gerson, tem problema.
Agora ele tem Andrés, mas ele precisa aprender a se posicionar. Essa marcação ali naquele gol eu nunca vi igual. O gol tá lá, ele tá marcando aqui atrás. Ele chegou a tempo para tomar a decisão e ele tomou a decisão errada. Esse é o ponto. Se ele não chega a tempo, aí a conversa tem que ser por que ele não chegou. Mas ele chegou porque não tomou a atitude correta. Então, o Renato, essa conversa acontecerá com certeza, Calçade. Vai acontecer. Mas assim, o resultado, claro, impõe ao Palmeiras mais uma derrota, mais um jogo difícil diante do Flamengo. E foi um grande jogo, cara. Assim, um grande jogo porque todos os problemas que o Flamengo tinha foram superados para produzir um grande resultado e um grande jogo. E dá gosto de ver jogar. Isso é dar gosto. E o Abel tem razão. Foram 26 toques na bola durante o jogo todo do Pedro, que saiu 74 minutos, com uma única finalização. Foi a sair do gol. O centroavante. Jogo se fosse assim, o professor Calçade não tomava remedinho. Ah, meu amigo, esse aí eu não tomo só depois. Vamos fazer uma coisa? Vamos colocar o Renato Gaúcho falando aqui também. O Abel, técnico do Palmeiras, falou no linha de passe. Então agora o técnico vencedor, o técnico do Flamengo. Diga aí, Renato. Mas eu sempre falo pro meu grupo que o importante é eles treinarem forte para jogarem forte, porque nós temos 3 competições, tem espaço para todo mundo. Eu não tenho um time, eu tenho um grupo. Eu acho que mais uma vez o pessoal deu a resposta hoje contra um adversário muito poderoso, muito difícil de ser batido, principalmente aqui em São Paulo. Conseguimos fazer mais uma grande partida, conseguimos uma virada muito boa e a gente segue fazendo nosso trabalho. Seguimos na cola dos que estão na nossa frente, que o nosso objetivo também é brigar pelo brasileiro. Acho que todo grande jogador tem espaço no nosso grupo. Quanto mais forte a gente tiver o nosso grupo, mais possibilidades a gente vai ter de conquistar. Lógico que ele é importante, é um jogador internacional, um jogador a nível de seleção brasileira. Não preciso estar dando aqui, jogando confete, falando do currículo dele, que é um jogador acima da média. Mas gostaria também de destacar que os nossos zagueiros também estão jogando muito bem, subiram muito de produção. E aquilo que eu falo, não adianta você ter um time, você tem que ter um grupo. E toda vez que eu preciso de um jogador, o jogador entra, dá conta do recado. Renato, paz e amor, o cara da praia, aí tem um relacionamento legal com todo mundo. O Michael voltou a jogar agora no Flamengo, olha aí, gols marcados na temporada antes e depois da chegada do Renato. Média de gols, tá aí, olha. Antes do Renato, 3. Com o Renato, 5. Média de gols, pré-Renato, 0,13. E com o Renato Gaúcho, 0,33 é mais aproveitado agora o Michael em campo com o Renato. É um relacionamento maravilhoso, né, Pedro? Do Renato com o elenco. Esse é o tipo da coisa que todo mundo já sabia e esperava que fosse acontecer nesse time do Flamengo, né? É muito interessante. O relacionamento do Renato, acho que a gente bate na tecla aqui quase sempre, né? A capacidade de gerir pessoas, a capacidade de se esquivar de respostas sobre o jogo em si, e é uma opção dele, a gente tem que respeitar em coletivas e procurar sempre valorizar, porque eu dou força para o meu jogador, que eles treinam muito, que eu vou potencializar, que eu estou ao lado deles, é um mérito dele. Só que eu acho que é muito interessante também a gente lembrar o que ele faz, o trabalho que ele faz. Silencioso às vezes até, porque ele dá treino sim, ele entende do jogo sim, talvez ele não queira expor, talvez ele goste mais de alimentar esse personagem boleirão, boa vida, o cara da praia, que não precisa de muito para fazer o seu trabalho, só que eu acho que não é bem por aí. O Celso falava sobre potencializar os jogadores, e eu vi muito essa busca do Renato hoje, com o Michael em campo. Ele sabe o que o Michael está entregando para ele nos últimos jogos, com espaço para jogar, para ser, como disse o professor, o Michael do Goiás. E mais uma vez ele potencializou isso, no comportamento no primeiro tempo, quando ele tira o Ribeiro e coloca o Maia no segundo tempo, quando ele tira o Pedro e aposta em homem de velocidade, quando ele baixa suas linhas, convida o Palmeiras para jogar, sabe que vai ter problemas e aposta na bola longa do Michael, ele sabe que ele está com potencial para resolver, ele está passando confiança, ele está trabalhando o cara, ele está apostando nisso. E hoje mais uma vez foi o que aconteceu, e não chega a ser mais surpresa, né, Preto? Não é o primeiro jogo que o Michael, entre aspas, resolve para o Flamengo com essa velocidade. Então eu acho que tem muito mais também que só essa questão
da gestão de pessoas, de dar um abraço no Michael e falar, vamos lá porque eu confio em você. Não, vamos lá, eu confio em você porque você é capaz de fazer isso, isso e isso através das mudanças que eu coloco em campo. Então acho que tem muito mais até desse Renato. E hoje ele mostrou mais uma vez isso. E tudo que a gente vem falando ao longo do programa, essa adaptação desse time, não construir só através da bola, não fazer o seu resultado só se impondo no campo do adversário, passa muito pelo que o Renato está tentando fazer. Talvez a gente não vai ver o Renato verbalizando isso em entrevista. Ele não gosta. Só que a gente consegue ver claramente em campo. Aos poucos ele vai tirando um pouco daquele ranço ali do Renato que só vai para a praia, do Renato que só quer tomar chopp, do Renato que só fala, sai pela tangente nas perguntas. Tem trabalho nesse Flamengo. Quando tem 6, 7, 8 desfalques, quando está completo, quando encara um time que por muitas vezes impõe dificuldades, ele rapidamente inverte. Esse Renato, esse Flamengo do Renato, que quando faz um gol desanda a fazer 2, 3, entendeu? Então, assim, tem diferença do que foi feito lá atrás, do que foi considerado histórico lá em 2019, mas tem muito de inteligência de jogo do Renato também, Prieto. Legal. Bom, o time do Flamengo nunca deixou de brigar pelo Campeonato Brasileiro, né? Vai a 34 pontos com essa vitória agora, Birner, e tem 2 jogos a menos que Palmeiras e Galo, os 2 times que estão à frente na classificação. Eu acho que hoje foi um resultadaço, tá? Porque a gente não pode tirar da conta que foi um jogo contra o Palmeiras fora de casa. Todos os desfalques aí já citados, Calçade enumerou cada jogador que não pôde atuar, o professor Celso Zelt relembrou em todos os setores. Quando você perde o Arrascaeta no meio do jogo, você também perde um pouco dessa capacidade de articulação, porque o Arrascaeta é um jogador que triangula mais, que se aproxima mais do atacante. Já não tinha o Gabigol, que tem um pouco mais de compreensão que o Pedro do jogo com o Arrascaeta, e o time conseguiu se adaptar. Do outro lado você tem o Atlético, que tem um elenco nível muito alto e que ganhou o seu jogo. Se o Flamengo não consegue uma vitória hoje, ninguém diria, por exemplo, que o empate, antes do jogo, que o empate é um resultado anormal nesse Flamengo e Palmeiras, principalmente com o Flamengo tão desfalcado assim. Se não consegue o resultado desse tamanho no jogo de hoje, a situação para o Atlético vai começando a ficar bem confortável. E ela não está confortável exatamente porque tem o Flamengo no campeonato, né? Eu sempre disse aqui que 3 equipes têm mais chances de títulos, elas 3 equipes têm chances de títulos, tiro mais, né? Flamengo, Atlético e Palmeiras. O Palmeiras parece, não dá para tirar totalmente, mas parece que vai ficando pelo caminho porque precisa elevar o padrão de jogo e ser mais regular durante a competição para poder disputar com essas 2 equipes. O Flamengo, como tem um senhor elenco, ele está na briga exatamente como está o Atlético. Não é lógico, o Atlético já conquistou pontos que o Flamengo precisa conquistar nesses 2 jogos que você citou, que separam o número de partidas entre as equipes no campeonato. Mas quando você olha o nível de jogo apresentado, não dá para apontar um favorito no campeonato. Dá para olhar o Palmeiras um pouco mais distante e as outras equipes aí sem chance nenhuma de disputa com essas 2, a não ser que aconteça muita coisa de agora em diante. Qual é a minha dúvida? Como é que eu posso falar, por exemplo, se eu não sei o que a convocação da seleção brasileira vai fazer com os elencos das equipes? A tendência é que ela prejudique mais o Flamengo do que vai prejudicar o Atlético. O Hulk, vale lembrar, foi convocado num tapa-buracos porque os times ingleses não cederam seus jogadores. Ele vai de novo na próxima convocação? Porque a convocação tem impacto. Tem impacto no período de treinamento, tem impacto na condição física ou no recondicionamento físico dos jogadores, porque o time que não joga ou que joga pouco pode recuperar os seus atletas. O Flamengo perdeu 2 que vieram das seleções. E são 2 janelas, né, musculares. Ou seja, tem a próxima e mais uma. Tem a próxima e mais uma, bem lembrado pelo Pedro. Ou seja, tudo isso vai pesar muito até o final do campeonato. E aí, eu não vou entrar nessa discussão aqui de novo, tem o tal papo da isonomia. Porque a palavra da moda ficou a tal da isonomia. Eu não vou nem entrar no papo da Anvisa, tá? Vou falar o papo da isonomia. Porque a seleção tira de um, não tira de outro. Um clube paga em dia, outro contrata jogador que não pode e não consegue pagar. O que, obviamente, do ponto de vista da ética para formação de elencos, tem ali uma disparidade. O que a gente vai falar depois. O que num jogo gol anulado, no outro gol pode ser validado.
jogadas exatamente iguais. Ou seja, os árbitros apitam com critérios diferentes as partidas até da mesma rodada. Eu nem falo do mesmo campeonato, da mesma rodada. Uns dão cartão em lance que outro não dá, um dá falta em lance que outro não dá, um expulsa quando o outro não expulsa. E aí, passamos a semana inteira, ou boa parte dela, depois da discussão do público ou não público, que eu já falei, sou contra público em qualquer local do futebol brasileiro nesse momento. Os 30 e poucos % de pessoas vacinadas com 2 doses não recomendam na abertura em vários setores que tivemos. Tá, em lugares abertos, com máscara, as pessoas têm que voltar a trabalhar. Perfeito, é uma outra questão. Jogo de futebol não é prioridade. Jogo de futebol não é atividade mais importante, então ela poderia esperar um pouquinho mais, chegar aí nos 70% de todo mundo vacinado com 2 doses, entender os impactos da variante Delta, mas tirando essa parte da vacinação, por conta de uma questão de público, discutiram isonomia no futebol brasileiro. E exatamente pela falta de isonomia, Prieto, eu não sei se o Flamengo vai ter seus jogadores, não vai ter seus jogadores, se o Atlético vai ter ou não vai ter, como vai ser de agora até o final do campeonato. Eu só posso te dizer que essas 2 equipes estão na frente das outras, que tem uma terceira correndo por fora, com menos chance, e ninguém mais disputa o título de campeão brasileiro. Então nós vamos fazer o seguinte, com parte do comentário que você fez, Birner, principalmente quando você fala aí de isonomia, aí você falou de arbitragem, você falou de convocação, aí o Pedro levantou a mão, aí tem outras datas, FIFA e tal. Eu vou fazer um intervalo porque com certeza o Calçade vai querer tomar mais uma dose agora, vai tomar mais um remedinho. O Calçade tá doido para falar de tudo que não é sobre bola. Eu tô sentindo ansioso ali, ó. Calendário, convocação. Eu vou fazer o seguinte, Calçade, nós voltamos já então para falar do empate do Corinthians com o Atlético Goianiense. A turma está pedindo aqui no Twitter a hashtag linha de passe. Vocês não vão falar teve pouca bola lá também, hein? Do Atlético Agora é aquele remédio que você gosta, Preto. Nessa hora é aquele remédio que você gosta. Tira a rolha e manda ver o... aquela taça. Servido na taça pro Prieto. Mas essa do programa a gente não pode... Esse remédio a gente não pode tomar agora. Vamos pro intervalo, voltaremos já. Continue com a gente. Linha de passe, então vamos falar de Atlético Goianiense.